tarde. Obrigado pela presença, pela apresentação também. Eu trouxe essa palestra aqui hoje para falar um pouco o que é Threat Hunting, para quem não sabe o que é, e também para mostrar porque Threat Hunting surgiu, o conceito surgiu há 2, 3 anos, e muita gente fala, é uma das profissões mais quentes de segurança dos últimos tempos, mas eu ainda vejo e eu sinto no meu trabalho ainda muita dificuldade de saber como encaixar isso, como encaixar essa tarefa no dia a dia, dentro da empresa, dentro dos processos, dentro da estratégia da instituição, das empresas. Falando um pouco sobre mim, já apresentou, mas eu sou engenheiro mecânico de formação. Então, nunca trabalhei com engenharia mecânica, mas eu saí, me formei e fui trabalhar com segurança logo depois. Aparentemente, espero que seja uma vantagem um dia, quando os robôs invadirem o planeta, e talvez valha a pena sobreviver um pouco mais tempo. E beleza. Se vocês quiserem ler ali um pouco sobre mim, mas, enfim, não é muito interessante também. Então, como eu falei, esse conceito de Threat Hunting, ele vem crescendo muito nos últimos anos. Até uma pesquisa que a SANS realizou em 2018 sobre o que é Threat Hunting, perguntando para as empresas como que elas funcionam, como que elas fazem. E um dos problemas é meio que as empresas têm como medir isso, como que eu vejo se a minha equipe está crescendo, se não está, se eu estou fazendo direito, se eu não estou fazendo direito. Tanto que 39% aqui não, 39% nem mede nada, os outros 28% mede qualitativamente, que pode ser qualquer coisa, né? E 12% nem sabe o que faz, então aqueles gestores perdidos que não fazem nem ideia do que é Threat Hunting, mas a equipe está lá, né? E basicamente o Threat Hunting, a missão dele é buscar proativamente por ameaças que invadiram a solução de segurança. Então, basicamente, é procurar falso negativo de todas as soluções de segurança que eu tenho. Então, você olha isso e fala, beleza, legal, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou mostrar o valor? Se eu não peguei nenhuma ameaça, como que eu vou mostrar que eu ainda estou trabalhando? Como eu vou provar para o meu chefe, provar para a empresa que eu sou importante, cara, se eu não encontrar nada, ou se eu encontrar muita coisa, que ferramenta eu vou usar? Enfim, muitos questionamentos. E aí, quando você tem esses questionamentos, beleza, a sua instituição falou, cara, gostei do conceito, vou pagar para ver, vou montar uma equipe de Threat Hunting. E a sua equipe vai estar assim, ela vai estar um bebezinho, vai começar ali, tem 1, 2 analistas, eventualmente um pouco mais. Você não vai ter nenhum processo, nenhum procedimento, você vai ter pouca fonte de dados, eventualmente, não vai conhecer muito do ambiente, dos atacantes, enfim, está no começo. E para onde que eu vou a partir daí? Nesse começo, provavelmente, você já consegue pegar uns indicadores. Então, eu vou ver, consigo monitorar quais ameaças eu detectei, que tipo de ameaça que são. Às vezes, pode ser que eu comece a olhar os logs lá e pegue alguma coisa muito importante, muito crítica. Pode ser que eu encontre um monte de bobeira, mas é relevante. Eu posso ver quais ferramentas falharam, então eu posso já começar a ver, poxa, essa ameaça aqui, o antivírus não pegou, por que não pegou? Por que o anti-spam não pegou um phishing, por exemplo? E basicamente a única equipe que você vai conversar isso, se o hunting não surgiu dentro dessa equipe, é a equipe de resposta a incidente. Eu vou falar, peguei isso daqui, trata da forma que vocês fazem contenção, remediação e todo o procedimento de resposta a incidente. E para começar a ganhar um pouco mais de maturidade, começar a aprender um pouco mais o que fazer a partir daí, você começa a tentar criar alguns procedimentos. Então, eu vou começar a criar regras, eventualmente regras no meu CIEM para fazer monitoração, vou começar a trabalhar em cima das informações que eu tenho, dos logs que eu tenho. Uma referência legal é o Sigma. O Sigma ele é basicamente uma regra IARA de CIEM. Então, ele criou uma linguagem única para regras de correlação em CIEM. Então, eu vou ter a lógica lá, e daí eu posso jogar no Splunk, no QRadar, no Elasticsearch, Kibana, e
eu consigo trabalhar em cima dos logs, independente de qual linguagem que é. Eu posso começar a olhar alertas. Então, posso olhar alertas de antivírus, posso olhar alertas de IDS e criar alguns procedimentos para ver, eventualmente, tem alguns alertas que são mais relevantes ou menos relevantes, alguma assinatura muito crítica que o CEP pegou, que, poxa, eu deveria olhar com mais cuidado. E montar alguns baselines também, baselines de, cara, o que está funcionando no meu ambiente, que processos que rodam, que programas que rodam, que sistemas operacionais que tem, você começar a ver como que funciona o seu ambiente com os logs que você tem, eventualmente. Se você não tiver muito, você não consegue entender muito bem ainda como funciona. Outra referência legal aqui é o CyberWar Dog. Coloquei esse Threat Hunter Playbook, mas se vocês seguirem ele tem bastante informação de Threat Hunting bem interessante. E eu também posso começar a trabalhar mais próximo das equipes de SOC, de monitoração, porque pode ser que algum desses procedimentos de hunting, algumas coisas que eu criei, vale a pena monitorar. Então, às vezes eu vou lá, criei uma hipótese de hunting, testei ela, não achei nada, mas falo, pô, eu deveria monitorar isso sempre, na verdade. Não tenho monitoração, mas devia monitorar isso 24/7, porque se em algum momento alertar, corre, né? E aí você começa a tomar um pouco de forma. Você já começa a montar alguns procedimentos, montar alguns processos, trabalhar com outras equipes, mas de resto você ainda está meio cru, ainda não sabe muito bem como dar o próximo passo. E então a única equipe que você começa a trabalhar a partir de agora, além do resposta a incidente, é a parte de monitoração, um SOC. Você começa a pegar alguns outros indicadores, como regras criadas, com porcentagem de falso positivo, alertas gerados e alguns indicadores referentes a isso. E a partir desse momento você pode começar a pensar olhar para o famoso Mitre Attack. Para quem não conhece, é um framework. O Mitre foi lá, mapeou diversos atacantes, viu como que eles funcionavam, quais táticas eles utilizavam, quais técnicas e procedimentos, que são os famosos TTPs, e separou aquilo em um framework, em uma matriz. Então as táticas são escalação de privilégio, acesso credencial, enfim, várias táticas, e dentro de cada uma dessas táticas tem várias técnicas de como um atacante pode fazer aquele ataque. E aí, beleza, você vai ter uma matriz de ataque, você vai começar a entender como que os atacantes funcionam, quais técnicas eles utilizam, e beleza, então eu vou testar no meu ambiente. Nada mais justo, né? Será que eu consigo, se algum atacante utilizar uma dessas técnicas, eu consigo ver ele? Será que eu respondo ao incidente? Será que tem alguma informação desse ataque em algum lugar? E aí, duas ferramentas interessantes. A primeira é o Atomic Red Team, que é basicamente um repositório onde várias dessas técnicas mapeadas pelo Mitre tem. Então, geralmente tem um scriptzinho ali, 3 ou 4 linhas de código para você ir lá e testar no seu ambiente, em produção, de preferência, para você saber o quanto que aquilo é normal perto do seu ambiente, o quanto que não é. Se você testar em laboratório, pode te ajudar, mas nem sempre, porque às vezes alguma técnica é muito comum no seu ambiente e você não consegue separar o que é bom e o que é ruim. E outro conceito interessante, que é muito similar, na verdade, é o Threat Injection, que está nesse artigo aqui. Quem quiser tirar foto ou pegar, mas enfim. E esse artigo, dentro desse artigo, ele basicamente fala: você testou seu ataque, você aplicou a técnica no seu ambiente, e aí, o que isso gerou? Então, eu vou aplicar a técnica e vou olhar do outro lado. Qual é a minha visibilidade? Então, pode ser que eu tenha aplicado a técnica, mas eu não tenha tido nenhuma detecção, não tenho nenhuma evidência de que aquela técnica foi aplicada em lugar nenhum. Eu não faço ideia, nem se eu quisesse eu ia pegar nada. E pode ser que você tenha os logs centralizados no CIEM, pode ser que você tenha informação, mas não esteja olhando para isso, ninguém alertou, nem o IDS, nem o antivírus. E pode ser que você tenha resposta a incidente. Então, vou lá, apliquei a técnica, alertou lá no SOC, responderam incidente, fizeram contenção, tudo bonitinho. E com isso, você começa a aplicar várias técnicas, começa a mapear por tática, além de técnica, você começa a mapear por tática como que está a sua visibilidade no ambiente, você começa a avaliar o risco, você começa
a conversar sobre risco. Então, essa tática aqui, escalação de privilégio, eu tenho muita pouca visibilidade. A maioria das técnicas estão aqui em cima. Outra tática, por exemplo, está mais aqui. Então, eu tenho bastante visibilidade. Eu começo a conversar mais sobre risco, e a partir do momento que eu começo a conversar mais sobre risco, eu começo a conversar mais com a alta gestão. Porque risco significa dinheiro, menor o risco, menos vulnerável eu estou e menos dinheiro eu posso perder no futuro caso alguém me ataque. E é nesse momento que você começa a ficar um pouco mais maduro. Você começa a ficar um pouco mais sério, aqui, mais bravo. E além de ter procedimentos de hunting, você começa... E threat injection, que também é um processo de hunting. Você começa a ter um aumento nas fontes de dados, porque você começa a entender mais que tipos de fontes de dados você precisa. E você também começa a entender um pouco mais como que é o seu ambiente, como os atacantes funcionam, quais técnicas utilizam, os TTPs. E um pouco mais com outras equipes, você vai conversando, por exemplo, com Red Team, uma equipe de Red Team e Pentest. Porque algumas técnicas não são tão fáceis de serem aplicadas no seu ambiente, ou algumas técnicas podem ser aplicadas de diversas formas diferentes, e nada melhor do que uma pessoa que realmente entende do assunto te ajude com isso. Porque às vezes você é um threat hunter e você não entende tão bem assim a fundo todos os ataques que estão ali. E você também pode começar a conversar com a equipe de projetos, porque você vai lá, você vai ter a visibilidade, você vai avaliar o seu risco, e você vai precisar começar a tomar ação em cima disso. Você vai poder criar novos projetos para reduzir esse risco. E alguns indicadores aqui, eu posso avaliar quantas técnicas eu testei, eu posso avaliar a visibilidade, naturalmente, por tática, por técnica, como você quiser. E a partir daí, você começa a sentir uma necessidade de priorizar as coisas, porque, enfim, são muitas táticas, são muitas técnicas, seu ambiente pode ser muito grande ou nem tão grande assim, mas você precisa priorizar. E a melhor forma de você priorizar isso é através de threat intelligence, através de inteligência. Você precisa começar a entender a fundo como você funciona, o que é crítico para você, onde você está mais vulnerável, quais contas são mais importantes, o que você precisa proteger com mais carinho, o que você precisa ter uma visibilidade muito maior do que outras coisas. Tem aplicações voltadas para a internet que podem ser muito mais críticas do que a aplicação perdida ali dentro do seu ambiente, na intranet, enfim. E também começar a entender melhor os atacantes. Por mais que o Mitre tenha mapeado muitos atacantes, nem todos eles vão querer atacar a sua instituição. Então, pode ser que a sua instituição seja mais vulnerável a algum tipo de ataque que outras não sejam. E é nesse momento que você começa a precisar compartilhar mais inteligência, consumir mais inteligência externa. O MISP eu coloquei aqui como exemplo, que está crescendo bastante a comunidade do MISP. Se vocês não têm o MISP, sugiro que deem uma olhada, é uma plataforma de inteligência open source, que está começando a ser bem utilizada aí para compartilhar IOC, inteligência, dá uma olhada. E você pode começar a fazer hunts e injeções e threat injections específicos para esses sistemas que você julga mais vulneráveis, para essas aplicações que você julga mais vulneráveis, para você conseguir criar planos de ação mais efetivos. E quais planos de ação são esses? Então, eu vou lá, apliquei uma técnica e eu joguei naquela régua do threat injection, e cada uma dessas etapas pode gerar um plano de ação diferente. Então, se eu não tenho detecção, eu vou eventualmente precisar comprar uma ferramenta nova. Eu preciso de uma ferramenta que, enfim, que pegue processo no meu sistema operacional. Não tenho como ver processos sendo criados no meu sistema operacional. Posso botar um Sysmon lá, então não preciso comprar também, né? Eu posso usar uma solução open source, eu posso ativar novos eventos no sistema operacional, eu posso espelhar o tráfego em alguns pontos de rede que eu não espelhava o tráfego antes, capturar pacote, enfim, qualquer informação que eu precise que eu não tenho antes. Eu vou pegar...
se os logs estiverem locais, eu preciso dar uma forma de enviar isso para o CIEM. Eu preciso centralizar isso, ou eu posso fazer detecção no próprio, por exemplo, no próprio endpoint, e daí ele manda só o alerta para o CIEM ou para algum outro centralizador que você use. Se os logs estiverem centralizados, eu vou precisar criar uma regra de correlação para isso, ou alguma forma de aplicar algum procedimento para eu gerar um alerta para eu conseguir responder a isso, para conseguir separar isso do tráfego normal. Se os logs estiverem correlacionados, eu vou lá, tenho a regra, que é a regra, mas ele não alertou, por algum motivo. Então, ou a lógica está errada, eu achei que ia alertar, mas por algum motivo não alertou, eu errei. Ou pode ser que eu precise reduzir alguma whitelist, eventualmente eu coloquei uma whitelist lá, porque estava alertando muito, ou eu coloquei um threshold muito alto, brute force, o threshold de mais de 500 tentativas com falha. E daí o cara fez lá um brute force com 100 e você não pegou. Enfim. Eu posso ter um alerta gerado, então eu posso ter uma regra do IDS que alerta quando pega aquele ataque. Só que o IDS alerta 10 mil vezes por dia a mesma coisa. Então não adianta nada. Você tem um alerta lá, você pegou o ataque, mas ninguém olhou para aquilo porque nem tem como você tratar aquilo. E finalmente eu posso avaliar a resposta a incidente também. Então mesmo se eu responder incidente, pode ser que em alguma etapa de contenção, remediação, eu precise fazer algum ajuste. Eventualmente eu vou fazer a contenção, mas para esse sistema que testou, que fez o try injection, talvez essa contenção não seja a forma mais eficaz ou a forma mais segura de fazer essa contenção. E finalmente, a etapa com esteroides aqui, é um momento que a sua equipe começa a ficar mais desenvolvida, que começa a estar mais madura, mais bombada, e você começa a sentir a necessidade de automatizar muitas das coisas que você fez. Então você vai ter uma quantidade absurda de coisas, você vai ter muita informação, muito processo, inteligência, muita coisa vindo de todo outro lado, você precisa começar a automatizar algumas coisas. Você vai ter muita informação, então Big Data, enfim, qualquer outro buzzword que vocês preferirem. Você vai ter um programa de Threat Intelligence, começar a desenvolver um programa de Threat Intelligence mais maduro. Eu vou falar um pouco mais para frente. E vai ter uma alta interação com outras equipes. Que equipe? Você começa a ter uma interação maior com as equipes de tecnologia mesmo, porque você vai ter vários planos de ação que vão envolver eles. Então, eu preciso espelhar tráfego, preciso mudar alguma regra, preciso mudar eventualmente a arquitetura de segurança para poder pegar um ataque, ou para poder ter uma visibilidade maior. E eu vou ter também uma interação maior com governança, porque alguém precisa fazer o acompanhamento dos planos de ação, eventualmente podem ser muitos planos de ação, e você não tenha um braço para fazer esse acompanhamento, cobrar as pessoas, enfim, toda a parte burocrática aí. E também eu coloquei aqui a parte de Threat Intelligence, porque eventualmente a Threat Intelligence começa a ficar muito, muito importante para você, não só para o hunting, começa a ficar importante para outras áreas. E é uma relação muito forte com o hunting aqui, então começa a ficar muito importante isso. Falando um pouco mais de automação, então você pode começar, inclusive, a automatizar o Threat Injection. Então, se eu quero garantir que a minha visibilidade ela esteja uniforme em todo o meu ambiente, esteja sempre constante, eu preciso testar isso sempre, porque pode ser que alguma configuração tenha mudado, ou alguma coisa tenha mudado que eu não tenha mais a visibilidade, e daí eu não vou saber disso, se mudar. E a parte de Analytics também, e aqui eu até coloquei R, Python, aqui é mais automatização, mas enfim. Para você poder fazer isso muito bem, você sempre vai usar Analytics, vai usar estatística desde o começo, mas se você quiser começar a usar Machine Learning, User Behavior, você precisa ter um conhecimento muito grande do seu ambiente. Porque, não sei se vocês já testaram alguma ferramenta pronta que faz isso, mas geralmente elas não funcionam se você coloca ela direto no seu ambiente sem dar input nenhum, porque elas vão gritar um monte, falar, o cara acessou
a máquina às 6 horas da manhã, meu Deus, ele está me hackeando, insider, enfim. Ter um conhecimento muito forte do seu ambiente é essencial para que isso funcione. Isso daqui não é só plug and play, como eu diria. E também ciência de dados começa a se tornar muito importante, tanto como conhecimento para os seus analistas, como treinamento. Precisa começar, eventualmente, a envolver seus analistas em treinamentos, começar a conversar com equipes que fazem ciência de dados para desenvolver melhor essa parte de analytics. E, finalmente, a parte de Threat Intelligence, ela começa a se tornar tão importante. Eventualmente, você tem que criar relatório, tem que analisar campanha de malware, analisar, compartilhar inteligência com outras instituições, começa a ter que fazer muita coisa, e pode ser que você precise criar uma equipe nova ou botar uma pessoa dedicada a isso, porque é muito importante, e vai se tornando cada vez mais importante. É outra buzzword aí que anda fazendo bastante sucesso nos últimos meses. E você começa a criar inteligência não só operacional, que cara, tem o hash, IP, domínio, você começa a criar inteligência mais tática, mais estratégica, você começa a entender os TTPs dos atacantes e ver como que elas funcionam no seu ambiente, começar a simular como que o atacante atuaria dentro do seu ambiente e agir em cima disso. Compartilhar a inteligência com outras empresas e comunidade, óbvio, é sempre muito importante. E, enfim, vamos lá, um resuminho para quem estava dormindo ou mexendo no celular, jogando no celular, sem julgamento. Então, basicamente, são 4 níveis de maturidade da sua equipe em 4 critérios. Obviamente, isso daqui ele vai crescendo de uma forma natural, então não é assim, eu preciso, só vou fazer analytics no último estágio aqui, não posso fazer antes, eu vou fazer machine learning no último estágio. Então, a ideia é que cresça naturalmente, vai depender de empresa para empresa. Tem empresa que já tem visibilidade muito alta, tem empresa que, enfim. E daí tem aqui os 4 pilares. Então, Analytics, que vai desde a estatística básica, correlação básica, média, mediana, contar e ver o que tem menos no seu ambiente, o que tem mais, até Machine Learning User Behavior. Eu vou ter a visibilidade, que vai desde uma visibilidade baixa de algumas coisas de sistema operacional, logon do usuário e algumas coisas de rede, até logs específicos de sistema de aplicação. Então, vou ter log daquela aplicação feito só para mim, que o desenvolvedor gerou um log diferente lá. Pode ser uma coisa bem customizada. E na inteligência, então, tem a inteligência operacional, que é desde cruzar hash, cruzar IP, domínio, que muitas das ferramentas entregam hoje. Essas plataformas de inteligência são que eles geram, pegar feed de inteligência de qualquer vendor aí, até um programa de inteligência completo. E aí um programa de inteligência completo fica para outra palestra. E finalmente a parte de relação com equipes. Então você começa a se relacionando só com a equipe de resposta a incidente, porque você vai pegar ameaças que evadiram as soluções de segurança e mandar para eles. E daí eles se viram. Até a parte, quando você estiver mais desenvolvido, você conversar mais com governança, com tecnologia, e começar a criar processos com eles para fazer tudo isso aqui funcionar. E aí umas considerações finais. Realmente, por minha experiência, ele é meio que um paradoxo. Então, é uma coisa super proativa, você tem que ser proativo o tempo todo, porque senão não funciona. Se você for reativo, não funciona. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ser muito paciente. Porque construir isso daqui, não tô nem na metade aqui, mas construir isso daqui, chegar até um cara bombadão aqui, até um threat hunt bombadão, dá bastante trabalho e tem que ter muita paciência, muita burocracia, e não é fácil. Os atacantes são... O que eu gosto de falar é que os atacantes são capacitados. A gente fala muito que os atacantes são capacitados, têm recurso, têm conhecimento, são racudões.
cara, mas a gente também tem Rakudão, a gente também é capacitado, a gente também tem dinheiro, pelo menos o Itaú tem. Não vai pro meu bolso, né? Mas enfim. Mas é muito importante também essa parte de compartilhamento de inteligência, de experiência e conhecimento, porque na medida que a gente se junta e começa a compartilhar mais e começa a juntar nossas forças, vai ficando mais fácil também, porque mesmo se for concorrente e tudo mais, não tem nada a ver, porque é um inimigo em comum aí. E claro que não usem esteroides para, enfim, faz mal. Se vocês quiserem usar também.